pessoas, bem-vindos para mais um vídeo, é um prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Cláudia Zil, sou filmmaker apaixonada aí pelo mundo do audiovisual. E no vídeo de hoje eu vou trazer aí um comparativo, porque eu sei que vocês gostam, porque eu também gosto de comparativos, então trouxe aí um comparativo entre duas lentes para a Sony. Lente do kit, a lente que já vem aí na maioria das câmeras, que é a 16-50, e lente da Sigma, feita para a Sony, 16mm 1.4 de abertura. Essa daqui é 16-50, ela é uma lente escura, né, com 3.5 de abertura em 16 e 5.6 de abertura máxima em 50mm. Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, fica até o final se você quer saber se vale a pena investir aí em uma lente a mais ou se a lente que vem no kit já basta pra você, se já funciona. Então, bora lá pro vídeo. Bom, se você é aquela pessoa que não entende nada de lente, você provavelmente está se perguntando, tá, você tem uma lente que já veio junto com a câmera, que tem uma abertura entre 16mm até 50mm, ou seja, uma lente zoom. Por que raios eu investi numa outra lente, que é essa daqui, que é bem maior, numa lente 16mm fixa? Bom, então o básico aí pra você entender, você que não entende nada, é essa daqui é uma lente clara, essa é uma lente escura. O que isso significa? A lente da Sigma, tá? Ela não é uma lente produzida da Sony, pela Sony, mas ela é uma lente produzida pela Sigma, que é uma marca que tá aí há anos no mercado, super conhecida. E ela produz lentes pra Sigma, ela produz lentes pra Canon, pra Sony, pra Nikon, enfim. Então essa daqui é específica pra Sony. Ela tem uma abertura de 1.4, ou seja, o diafragma dela, que é o sensor ali responsável por permitir a entrada de luz, vamos dizer assim, ela tem uma ótima abertura, ele abre bastante, o que significa que a gente consegue ter uma boa entrada de luz. Então, em ambientes com baixa luz, ambientes mais escuros, você ainda consegue ter um desempenho bom com essa lente aqui. Já a outra lente aqui, que é a lente do kit, por ser uma lente que já vem no kit, é uma lente mais barata, uma lente não tão potente, vamos dizer assim. E ela é uma lente escura, ou seja, o diafragma dela não tem uma abertura tão grande, o que faz com que não entre tanta luz assim no nosso sensor. E com uma boa entrada de luz, o que a gente consegue? Como eu falei, em ambientes de baixa luminosidade, a gente consegue ter um desempenho melhor, o que é bom, né? A gente precisa disso porque você pode compensar a luz no ISO, aumentando o seu ISO, mas na maioria das câmeras o ISO muito elevado vai gerar muito ruído na sua imagem, vai ficar aquela imagem bem granulada, bem ruinzinha, sabe? E a gente não quer isso, a gente quer o máximo de qualidade possível. Então se a gente consegue ter uma abertura boa, a gente já consegue não trabalhar com ISO lá nas alturas. Além da iluminação, quanto maior o nosso diafragma, quanto mais luz entrar, quanto mais aberto for, a gente consegue ter aquele famoso fundo desfocado, sabe? Então você consegue centralizar o foco ali num ponto que você quer e o fundo todo atrás fica bem desfocado. Então, a 50mm, por exemplo, que é uma lente muito famosa, eu tive desde o início, assim, desde que eu comecei a ter câmeras mais profissionais, eu tive uma 50mm com abertura de 1.8 para Canon. Então já era uma lente que eu achava maravilhosa, as fotos ficavam lindas, deixava aquele fundinho cremoso bonitinho. Então pensa que ela era 1.8 e essa daqui é 1.4, então a gente tem ainda mais luz, ainda mais desfoque nessa lente. Então esse é o primeiro ponto aí que me fez investir nessa outra lente, por mais que a distância focal tenha nas duas, né? Então vamos lá para a prática, para ver como é que ficam as imagens em cada uma delas. Bom, então só pra gente fazer um teste aí, eu mudei aqui o microfone porque na Sony eu ainda não tenho um microfone específico para ela, então eu geralmente gosto de usar o iPhone como microfone. Então só pra gente ver a distância, né, focal, eu tô com a lente do kit agora, então estou em 16mm para vocês verem aí como está a abertura, o quanto de imagem vocês conseguem ver. São lentes muito mais abertas, apesar de ter o crop, né, do sensor cropado da câmera, transformar elas em uma lente 24mm por aí. Ainda assim é uma lente muito mais aberta, então para fazer vlog, para filmar ambiente interno, ela é uma lente ótima, as duas são lentes ótimas, mas vamos ver a iluminação, porque aqui eu tô com uma varanda na minha lateral
Então, se eu estivesse filmando um vídeo do apartamento, por exemplo, todos os cômodos, eu não teria a mesma iluminação. Nesse caso, uma lente mais clara me facilitaria nesse ponto. Mas para vocês verem como a abertura em 16mm já, né, aparece, mostra bastante coisa aqui no quadro. Então vou botar agora em 50. Tá na 16mm, tá na abertura de diafragma máximo, tá em 3.5 e o ISO vai estar em 500 nas duas. Eu vou mudar depois para a lente da Sigma, botar nas mesmas configurações, mas com a abertura em 1.4, pra gente ver aí a diferença em 1.4 e em 3.5 para ver exatamente igual a essa daí, e vocês vão ver que vai ficar muito mais claro, então eu vou provavelmente ter que mexer no ISO, diminuir o ISO na outra lente, mas para vocês verem aí como é que ficou aí. Agora eu vou colocar ela em 50mm para vocês verem como vai ficar o enquadramento da minha imagem. Bom, então vou até dar uma baixadinha aqui, porque eu vi que estava cortando o topo da minha cabeça. Estamos em 50mm, ele automaticamente já altera o nosso diafragma, a abertura do diafragma, para 5.6, o máximo que ele consegue ficar aberto nessa distância focal. Então vocês percebem como a imagem já ficou mais escura. De resto, as configurações estão iguais à imagem anterior. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que ficou bem escura e apenas para luz do dia, para ambientes externos, é que eu consigo me ver usando essa lente com essa distância focal. Então, com essa milimetragem. Vou mudar agora para a lente da Sigma para a gente comparar. Prontinho, agora já alterei para a lente da Sigma. Vou botar as imagens aí lado a lado, essa da Sigma e a do lado vai ser a lente do kit da Sony. Então, tá na mesma abertura, tá em 3.5 também. Então, na teoria, não deveria ter nenhuma diferença, porque tá na mesma milimetragem, tá na mesma abertura. Agora eu vou mudar a abertura para o máximo que essa lente me permite, que é 1.4. E aí, como eu disse, né, em 1.4 fica muito claro, porque eu tenho uma janela enorme aqui, vai entrar muita luz, então eu preciso mexer aí nos outros parâmetros. Bom, agora com o ISO em 125, vocês percebem como mudou a nossa exposição da imagem. Você pode estar falando, mas está bem parecida com a imagem da outra lente. Sim, só que pense que eu diminui muito o ISO. Então, isso me dá uma vantagem de ter uma imagem, né, uma qualidade de imagem mais nítida, sem ruído, muito mais bonita do que se eu tivesse um ISO mais alto. E agora, a diferença, assim, que eu acho que dá um tchan é a questão do desfoque de fundo. Algumas outras diferenças técnicas que a gente tem aqui. Na lente do kit, ela tem estabilização de imagem. Então, assim, a minha câmera, que é uma Sony Alpha 6000, ela não tem estabilização na câmera. Então, eu tenho um certo problema em relação a isso. Se eu tiver uma lente com estabilização melhor, então essa lente aqui tem estabilização, mas a lente da Sigma não tem estabilização, então é um problema. E como você contorna esse problema, Cláudia, já que você prefere usar a lente da Sigma? Bom, usando o gimbal, né, para eu ter imagens mais estabilizadas, treinando bastante o passinho do Filmmaker. E bom, se você não sabe o que é o passinho do Filmmaker, é quando você trava os braços aqui na lateral do seu corpo para ficar o mais estável possível e semi-flexiona os joelhos para os seus passos não terem tanto aquele solavanco que a gente dá quando a gente anda. E uma outra diferença, né, bem óbvia, é a questão do tamanho. Então, a gente tem uma grande diferença de tamanho. Essa daqui é a lente do kit, deixa eu botar aqui para focar. Então você percebe que ela é bem pequenininha. Ó, o tamanho dela. E essa é a 16mm. Então essa é 1650, essa é 16mm. Você percebe uma grande diferença de tamanho e, consequentemente, de peso. Então eu fiquei curiosa aí pra saber quanto pesa essas lentes. Vamos ver aí a prova na balança. Por quê? O peso é importante quando você vai usar o gimbal. Como eu disse, essa lente aqui tem uma estabilização de imagem e essa não tem. Então eu preciso usar o gimbal. O meu gimbal, se eu não me engano, ele aguenta até ali o seu 1,5 kg, por aí. Eu preciso saber quanto pesa ali a minha câmera e a minha lente pra saber se o meu gimbal vai aguentar. No meu caso, a minha câmera ela é bem levinha, bem pequena, tá aqui, ó. Então eu não tenho preocupação em relação a isso. Mas se você tem uma câmera mais pesada, mais robusta, é algo que você tem que ficar aí de olho e atento pra ver se, né, não vai dar problema.
Essa 16,50, tirei a capinha da frente, as duas vão com essa capinha aqui atrás. Bom, a 16,50 tem 127 gramas. Ó, a Sigma, mudei aqui a posição para vocês verem melhor. Tirei o parasol, né, para não interferir. Vamos ver. 414 gramas. Então ela é bem mais pesada, bem mais robusta que a nossa pequenininha aqui do kit. Vocês podem ver que o tamanho é bem diferente das duas. Ó, vou botar de lado aqui. Então, para carregar, obviamente essa daqui é mais portátil, mas bem mais leve, então é mais fácil de carregar. Essa daqui, ó, é quase da palma da minha mão toda. E tem aí seus 400 gramas de peso. Bom, então, como conclusão aí, eu acho que vale muito a pena o investimento nessa bebezinha daqui, nessa lente aqui da Sigma. Não é um investimento muito alto comparado ao valor de outros equipamentos, de outras lentes. Você acha que no Brasil, no Mercado Livre, por R$3.000, de repente, se você garimpar aí o usado de alguém, você consegue um preço muito mais bacana. Então, eu acho que é um investimento válido sim, considerando o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, principalmente se você vai gravar evento, que você não tem muito ali como trabalhar na iluminação, você fica à mercê da iluminação do local, ter uma lente clara eu acho muito, muito importante. Então, fica aí a dica. Bom, então, se esse vídeo foi útil pra você, peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o like e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.